Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a segunda mensagem de hoje para a Escola Bíblica 24 horas, gravando em áudio e vídeo ao mesmo tempo. Então, meus amados irmãos, estamos reforçando nossa plataforma do YouTube, enviando todo dia 4 vídeos ou 5 vídeos, às vezes bem mais, de alerta, de despertamento para quem? Para os novos convertidos que vão chegando todo dia no nosso grupo de WhatsApp, que são dezenas de grupos de WhatsApp que estão conosco, para que eles, os que estão chegando agora, que não pegaram as mensagens daqui para trás, eles possam ir para o YouTube, digitando no YouTube Estudos Bíblicos direto de Alcântara, Maranhão. Digite lá, você vai ver um monte de vídeos que já estão daqui para trás, e lá você seleciona o termo vídeos, que tem embaixo de qualquer vídeo, tem uma seleção lá, uns quadrinhos lá, um deles é vídeos, são opções, você clica em cima, vai aparecer todos os vídeos que estão aqui desse canal, tá bom? Que são muitos. No total são 4 canais, que um está associado ao outro, tem mais de 300, quase 400 vídeos já, cada um de 20 minutos, de vários temas. Então a gente está fazendo esse banco de dados, até porque estão falando muito aí que o Sol está enviando jatos de energia como nunca fez na vida. O Sol está dando tiro de canhão, bilhões de vezes pior do que bombas atômicas, e estão avisando que o Sol vai parar a internet, parar a energia, parar tudo. São cientistas que estão falando, não é a igreja, não é ninguém que prega que está falando isso. São cientistas que já vêm avisando há vários tempos, e agora está acelerando isso. Por isso tem um calor muito gigante, por isso tem lugares onde chove demais, inunda muito, tem tsunami, tem isso, tem aquilo, e outro, uma seca gigante, como tem na Amazônia, como tem por aí, né? Então, mas depois vai voltar essa internet. Então, se a gente puder, quando voltar, recuperar, que eu acho difícil, que o mundo está preparando aí um grande reset, os satanistas do mundo inteiro, políticos, bandidos, estão preparando um negócio chamado o Grande Reset, que também já faz mais de 10 anos, que um monte de cientista está avisando. Até um dos líderes gerais da ONU está avisando isso daí, que vai ter esse grande reset. O reset é aquela tecla do canto do computador, que quando você clica, some tudo. Tudo que tinha no computador some. Então eles querem tirar tudo, destruir todos os inimigos do sistema que está vindo aí, do anticristo. Todos que pregam aquilo que o anticristo que está vindo aí não quer que pregue, contra aborto, contra as drogas, contra o homossexualismo, contra as feiticeiras, as feitiçarias deles e de outros, e um monte de outros temas. Essas pessoas vão ser deletadas, depois vão ser perseguidas. Se tem dinheiro no Pix, vai sumir tudo, porque daqui para janeiro, de janeiro para frente, o dinheiro vai ser digital no mundo inteiro. No Brasil, já avisou, vai ser dinheiro digital, não vai ter mais moeda nenhuma, não vai ter mais nenhuma cédula. Eles vão estar tirando devagar tudo isso, para depois dar um blackout em quem eles não querem, como eles já fazem na China. Na China, o dinheiro é digital. Então, quando você é inimigo deles, eles simplesmente vão lá na tua conta tirar tudo, e você não tem para quem reclamar. É como o sistema comunista que está no Brasil, que eles aparelharam, o Alexandre Satanás de Moraes e o Flávio Dino do inferno, que agora ele mesmo se dizendo comunista, o Lula dizendo que ele é o comunista do STF. Eles estão lá, e você vai se queixar para quem? Quando tudo que tiver na tua conta bancária sumir. Então é como
Muita gente já está avisando aí, Deus já está usando seus profetas para avisar. Guarde comida, guarde o que você puder, porque se Jesus não voltar agora, já vai ter uma fome muito gigante. Um dos motivos vai ser esse, o grande reset. O sol queimando as estações de internet e o diabo se aproveitando disso, porque a Bíblia diz que o próprio Deus vai queimar a terra com muito calor, está lá em Apocalipse 16. Uma das coisas que Deus vai fazer para demonstrar a ira contra os ímpios da terra é abrasar os seres humanos com calor que eles não vão suportar, para morrer mesmo. Então esse calor ainda vai piorar. Então, eu estou colocando esse banco de dados aí para você, né, no YouTube, que gosta de estar assistindo Netflix, novela, filme de terror, jogo de futebol. Em vez de você procurar estudar a Bíblia para descobrir a verdade, se encaixar, e você correr para esses vídeos que nós temos nesse banco de dados, muitos vão ficar no TikTok o dia inteiro perdendo tempo, olhando vida de ídolo, e não está olhando sua própria vida, preocupado consigo mesmo. Como Paulo diz para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então todo cristão ele tem que pregar, senão a escolha dele foi ímpia. Então nós estamos estudando aqui 2 Timóteo 2,10, onde Paulo diz, eu sofro tudo por amor dos escolhidos. Quer dizer, ele viajava de cidade em cidade, às vezes passava muita fome, apanhava, era preso, sofreu muita escassez, por amor dos escolhidos. Quem? Todas as cidades onde ele ia, ele pregava para quem? Para todos. O propósito de Paulo era chamar todos, mas a maioria rejeitou ele. Então, eu quero falar disso. Se eu sou alguém que quer usar essa expressão, eleito por Deus ou escolhido, eu tenho que preencher características. Por exemplo, Deuteronômio 14:2. Deus disse que escolheu Israel para ser povo santo. Olha aí. Eu escolhi você, Israel, para ser povo santo. Quer dizer, de todos os povos que havia na época, quando foi escrito o livro de Deuteronômio, no ano 1500 a.C., escrito por Moisés, que era o líder de Israel, que era ouvir a voz de Deus e passar para o povo. Nessa época havia muitas nações, havia o Egito, havia os assírios e tantos outros, os filisteus, que hoje é a faixa de Gaza lá, né, o Hamas, e etc. Então havia muitos povos, mas Deus escolheu quem? Israel. Deus decidiu nessa época dar uma mensagem para Israel. Mas preste atenção, esse povo escolhido, muitas vezes esse povo escolhido, até mesmo na época de Moisés, aqui no livro de Números, Deus matou multidão de líderes de Israel, chamado de os cabeças de Israel, aqui no livro de Números, para você entender o que é uma escolha. Se Deus chamou para ser o santo, quer dizer, separado, e eu decido ser igual aos ímpios, e ali eu estou prejudicando a obra de Deus, prejudicando os outros, querendo tomar o lugar de pessoas que Deus quer, aquelas pessoas na liderança, e não o que eu quero colocar. Eu quero colocar a mim mesmo, eu escolho fulano, cicrano para estar em liderança, enquanto Deus tem uma liderança. Ele
quer que a gente ore e clame para Ele dizer para ti, não é isso, a liderança é do meu jeito, não é tua. Mas existiu homens, que aqui chama rebelião de Corá, Datã e Abirão. Aqui, meus irmãos, a Bíblia diz que eles eram filhos de Levi. Ele era dos levitas. Mas se você leu aqui, ele pegou um monte de gente, muitos, não foi pouco não, de Israel, dos levitas, e fez uma rebelião contra Moisés. Eles queriam tomar o governo da mão de Moisés. E eles é que queriam liderar Israel e tirar Moisés. E a Bíblia diz que Deus abriu, mandou reunir Israel todo nessa hora. Moisés, reúne o povo e traz para cá, que eu vou dizer quem é que eu escolhi, se foi eles ou foi tu. E enquanto começou a reunião, Deus abre o chão, abriu uma fenda no chão, e a Bíblia diz que fogo saiu de baixo para cima, pegou todos aqueles rebeldes. Depois você lê lá em número 16, e todos morreram num dia só. Os primeiros que foram lançados vivos no inferno foram aqueles homens. Caíram direto no fogo do inferno. Então, meus amados irmãos, aqui diz no verso 30, mas se o Senhor criar alguma coisa nova, Moisés falando para o povo, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor. Diz, e aconteceu que, acabando ele de falar todas essas coisas, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e o estragou com as suas casas, até as casas, com tudo deles, com terra, com tudo deles, e a todos os homens. Quer dizer, deve ter sido um tsunami, um terremoto que aconteceu, que matou só eles. Israel naquela época era mais de 2 milhões de pessoas, mas matou só aqueles. Foi um tsunami só para eles, foi um terremoto só para eles, que abriu um buraco no chão e puxou só ele e todas as famílias dele. Por que família? Porque com certeza a família estava apoiando, com certeza a família queria mesmo era que Moisés fosse tirado, por causa de leis que Moisés botava, que o povo não aceitava, que era o próprio Deus que dava essas leis. Então os filhos, marido e esposa, tudo conivente, morreu todo mundo. Diz assim, a todos os homens que pertenciam ao Corá e toda a sua fazenda, e eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam, para que porventura também nós não trague a terra a nós. Quer dizer, eles morreram gritando, uai, uai, o fogo está queimando. Mas eles não eram escolhidos. Deuteronômio 14, 2, vocês foram escolhidos para ser um povo santo. Então, meus amados irmãos, quando Deus não se brinca, eu quero falar de escolha. A escolha de Deus, né, a eleição, que você vê aqui, né, quando você vê também no livro de Isaías, né, tá bom? No livro de Isaías você vai encontrar essa questão, o eleito e o escolhido. Mas era um povo rebelde, na época de o próprio Israel, tá bom? Pega a tua Bíblia aí, deixa eu ver o versículo que eu coloquei aqui, é o 43, né? Isaías 42, 18 em diante. Isaías 42, 18 se lê assim. Aqui Deus levanta o profeta para falar para Israel. De surdos ouvi, falando para Israel. Tem ouvido, mas não ouve. Olha aí um dos problemas do escolhido. Multidão de pessoas são escolhidas dentro e fora das igrejas, mas são surdos para Deus. Para o mundo ele quer ouvir, mas Deus quer falar coisa específica para ele sobre a obra que Deus tem,
sobre a santidade que Deus cobra, e eles fazem de conta que não é com eles. Ouve a novela, ouve a música do mundo, ouve futebol, ouve tanta coisa, mas Deus falar, muitos não querem. E diz, sou escolhido para ir para o céu, sem as exigências que o escolhido tem que praticar. Então, uma delas é isso aqui. Cuidado com a surdez espiritual. Ele diz, surdos ouvi, vós cegos, olhai para que possa ver. Cegueira espiritual, não conseguia ver nada. O escolhido não pode ser cego, ele tem que dizer, Deus, abre meu olho. Eu tenho que enxergar qual é a missão que tu tem, o que é que eu devo fazer, o que é que Satanás está tentando fazer para impedir a obra na minha vida. Aí o verso 19 diz, quem é cego senão o meu servo? Ou surdo como o meu mensageiro que eu envio? Quem é cego como o galardoado e cego como o servo do Senhor? Tu vês tantas coisas e não guarda. E no 43:10 diz assim, ó, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, que é Israel. Eu escolhi para que o saibais e me creiais e me entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Então Deus escolheu Israel para eles saberem quem é Deus, mas eles eram um povo cego, um povo que ouvia, mas não sabia de coisa nenhuma. O profeta falava, eles não atendiam. Então adiantou a escolha. Esse povo aqui, meus irmãos, até a oração deles era obstaculada, quer dizer, eles causavam obstáculo na oração. Tem crente que fica, vamos fazer campanha de oração, campanha, eu sou escolhido, Deus vai ter que me dar porque eu sou escolhido, então bora orar. Aí Isaías 59, 1 e 2 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seu ouvido é gravado, para não poder ouvir, mas vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, vossos dedos de iniquidade, vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compadeça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, andam falando mentiras, concebem o trabalho, produzem iniquidade, chocam ovo de basilisco, tecem teia de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os, sai deles uma víbora. Isso aqui era o povo escolhido, Israel. Então, meus amados irmãos, você tem que ter muito cuidado com essa expressão, eu sou escolhido. O que Jesus disse em Mateus 22? Aqui, ó, sobre os escolhidos. Você tem que ler, estudar mais e orar muito para tuas ações mudarem. Coisas ímpias, como Israel praticou muitas vezes, morreu, muitas vezes foi saqueado, muitas vezes o inimigo invadiu, matou, destruiu, porque viviam na impiedade, era um povo escolhido. Deus escolheu para ser santo, mas eles queriam viver a impiedade das outras nações, a idolatria, o ódio, o roubo, a mentira, a vingança. Aí Jesus disse, Mateus 22, 14, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Olha aí, ó, poucos são os escolhidos. Aqui está falando no dia em que ele vai fazer a escolha geral, como se fosse, por exemplo, o arrebatamento hoje, a volta de Jesus hoje. Mas eu não estou preparado. É isso que trata aqui, que a gente vai ler no próximo vídeo e áudio. Eu estou escolhido, foi chamado para uma festa, chamado para aquele trabalho, mas não estou escolhido para a salvação.
porque não estou preparado. Aqui diz que essa pessoa aqui vai para o inferno, para o fogo, que o próprio Deus vai mandar ela para o fogo, onde há pranto e ranger de dentes. Um escolhido, um que foi chamado para uma festa, mas não está preparado. Então tenha cuidado, irmão, em vez de ir para o céu, muitos que se chamam de escolhido, só bonitão, grandão, a minha igreja tem 1 bilhão de membros, olha aí meu carro importado, minhas fazendas, por isso que tu está vendo que Deus me escolheu, porque eu sou rico, bilionário. Mas muitos desses vão descer, viu, o fogo em vez de subir para o céu, por causa de ações de ímpio que Deus detesta. Procura saber quem você é diante de Deus, ore muito para Ele te revelar. Não deixa Deus ver você como cego, surdo. Vai procurar estudar mais e ensinar os outros, mas dentro daquilo que você já sabe, que Deus já te ensinou para você repassar para os outros. Ou então você vai perder tua salvação e afirmando por aí, sou escolhido. Mas só isso não adianta, tem que ter ações de um escolhido. Uma delas é a santidade. Ponto. Hebreus 12:14. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Tá legal. Envia essa mensagem para alguém, já voltaremos. E nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.